pessoal, tudo bem? A aula nossa de hoje é sobre porcentagem, né? É o capítulo 3, a partir da página 44. Vamos falar um pouco sobre porcentagem. Ah, temos diferentes formas para calcular a porcentagem. Através do uso da regra de 3, da proporcionalidade, da multiplicação da porcentagem na forma fracionária ou decimal. Normalmente na decimal aqui a gente vai usar. Então, eu coloquei aqui, né, uma situação problema, que não é minha, é aqui do livro, da página 45, que diz o seguinte: em um concurso público para auxiliar de enfermagem, 3.300 candidatos eram do sexo masculino, enquanto o sexo feminino representava 45% do total de candidatos. No dia da prova, faltaram 12,4% do total dos inscritos. Com base nesses dados, responda as questões propostas. Então, vamos lá. Para responder elas, eu coloquei aqui algumas, né, para a gente relembrar o que significa a regra de 3, proporcionalidade e a multiplicação na forma, né, da porcentagem na forma fracionária ou decimal. Então, regra de 3. Essa técnica ela é usada para descobrir a medida de uma das grandezas proporcionais, quando conhecemos outras 3 de suas medidas. Então, a gente já conhece 3 valores e a gente quer conhecer um quarto. Então, a gente utiliza a regra de 3, que pode ser, regra de 3 simples, ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aí entra a proporcionalidade. Então, chamamos de proporção, a relação dessas grandezas matemáticas. Qual é a relação que eu tenho? Eu tenho um valor, aumenta, né, uma grandeza. O que seriam grandezas aqui também? Medida, né, valor, quantidade. São essas as grandezas matemáticas, é o que está envolvido. No nosso problema, a gente vai ver isso. A multiplicação da porcentagem, como é que ela funciona? Então, primeiro a gente tem que transformar, né? Converter, essa é a palavra, né? O formato da porcentagem para um número na forma decimal. E como é que a gente faz isso? Se a gente está falando em porcentagem, é 100%, né? 100%. Então, o que nós vamos pegar? Este valor, né? Esta porcentagem, digamos 5%. Pego 5, divido por 100, que vai me dar 0,05. Então, a gente está convertendo a forma de porcentagem em forma decimal, para a gente poder calcular. E aí, a gente multiplica diretamente. Então, vamos ao problema. A letra A desse problema diz o seguinte: qual é a porcentagem do total de candidatos correspondente ao gênero masculino? Bom, a gente viu que do gênero feminino, as pessoas que fizeram a inscrição eram 45%. Bom, se o total é 100%, né? Então, o que a gente tem? Dos 100%, menos 45%, temos 55%. Então, feminino 45%, masculino 55%, tá? Por cento. O total 100%. É assim, ó. Observe sempre quando a gente trabalha a porcentagem, uma pizza inteira, fechada, né? 100%. O percentual que eu vou retirar, aí eu vou perceber, né? Então, eu já tinha esse valor, era só subtrair, certo? Na letra B, quantas pessoas do sexo feminino se inscreveram no concurso? Para responder essa pergunta, vamos resolver o cálculo através da regra de 3, simples, né? Então, o problema, o que ele aborda? Ele está falando do quê? Número de pessoas e porcentagem. Então, a gente tinha 3.300 pessoas do sexo masculino que correspondem a 55%. E temos 45% do feminino. Mas quantas são essas do feminino? Quantas são essas pessoas do sexo feminino? Aí a gente faz aqui uma regra de 3 simples, tá? Multiplicamos as extremidades, ó, tá vendo? Eu até coloquei uma flechinha aqui, ó, para vocês perceberem. Então, é uma equação do primeiro grau aqui, ó. 55 multiplica com x, 55x, é igual a quem? 3.300 que multiplica por 45.
Multiplicando isso aqui, ó, 3.300 por 45, essa aqui é uma multiplicação, ó, eu vou obter 148.500. E, como eu preciso isolar a minha incógnita, o X, eu quero saber qual é esse número de pessoas aqui, de feminino, ele está multiplicando, ó, 55x, 55 multiplica por x. Então, a operação inversa, eu vou dividir 148.500 dividido por 55. Portanto, x, ou quer dizer, o número de pessoas do sexo feminino, são 2.700 pessoas. Isso me perfaz um total aqui, ó, de 6.000 inscritos, porque 3.300 eram do sexo masculino, e somando com as 2.700 do sexo feminino, obtivemos um valor total de 6.000 inscritos. Por que eu preciso dessa resposta? Para responder a próxima. Retomando aqui a questão, a letra C, quantas pessoas fizeram a prova? Assim, ó, nós temos 100% representam 6.000, 87 quanto representa, né? Quantas pessoas são essas que fizeram? Então, novamente, multiplicamos 100x, né? 100 vezes x é igual a 6.000 que multiplica 87,6. E aí, depois, esse resultado eu vou dividir por 100, que me dá 5.256 pessoas. Também eu posso transformar o percentual em decimal e multiplicar, que é o que a gente viu lá na frente, que é a explicação. Transformando esse decimal aqui, ó, 87,6% de pessoas que fizeram. Eu divido por 100. 87,6 dividido por 100 é 0,876. Ó, sempre que eu divido por 100 aqui, ó, a vírgula tá aqui, ó, eu vou deslocar ela, ó, para a esquerda, ó, né? Então fica 0,876, né? Eu desloco ela para cá, duas casas, zero, né? Dá 0,876. E essa multiplicação, então, de 6.000 por 0,876 já me dá 5.256. Então, vocês podem fazer desta forma. Usual, normalmente, quando a gente faz com a calculadora, a gente faz dessa, né? Ou quando a gente faz à mão mesmo, então, é a regra de 3, eu acho que ela fica mais prática de compreender. Mas vocês também vão decidir isso. Eu coloquei mais um exemplo, né, da apostila, da página 48, número 6. Ele diz assim, ó, em um supermercado, um determinado produto que custava R$18 teve um aumento, passando a custar R$23,40. A taxa de reajuste sobre o preço atingido foi de quantos por cento? Então, nós estamos falando aqui, ó, esse problema está se referindo aqui, ó, a valor e a percentual. O percentual, ele não está aqui dito claramente, ele só está quando ele pergunta aqui, taxa de reajuste, taxa percentual. E aqui os valores estão já direcionados ao valor, reais. Então, eu coloquei reais e faço sempre uma cruzadinha, né? E coloco aqui o valor, o real e o porcentagem. R$18, 100%. R$23,40, quanto que me dá? Então, novamente, regrinha de 3, multiplico. 18 que multiplica x é o mesmo que 100 multiplicando por 23,40. Aliás, igual não, isso corresponde, né? E aí, nessa multiplicação de 100 vezes 23,40, eu vou ter 2.340. Dividido pelos R$18, eu vou ter 130. Mas então teve um aumento de 130%? Não, o aumento, ele já tinha o 100, né? É a diferença. 130 menos o 100 que eu já tenho, eu obtive, né, o preço, o reajuste foi de 30%. Uma outra maneira que eu gosto bastante de fazer, que eu acho que assim, ó, daí não confunde aqui, é assim, o valor total com reajuste foi de R$23,40, menos o preço inicial, que já tinha, R$18, então esse aumento corresponde a R$5,40. Aí eu calculo o preço correspondente aos 5,40. Aí o meu 23,40 passa a ser 100% e 5,40 quanto é que vai ser? E aí eu faço a mesma coisa, né? 23,40 que multiplica x, que é igual a 100 que multiplica 5,40. E isso, multiplicando esse valor aqui
e dividindo por esse, já vou ter 30. Então, a taxa de reajuste sobre o preço atingido foi de 30%. Tá bem, pessoal? Agora, eu vou pedir para vocês que façam os exercícios da página 47 até 56, tá? E à medida que vocês têm dúvidas, me enviem por e-mail ou aqui mesmo no WhatsApp, tá certo? Muito obrigada e bons estudos!